Olá, pessoal da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos e nós iremos trabalhar hoje questões relacionadas ao processo de urbanização no Paraná. É isso mesmo, no território paranaense, onde a grande maioria onde todos nós paranaenses vivemos e estudamos e desenvolvemos os nossos trabalhos, tá ok? Então, como objetivo principal dessa aula, como objetivos que nós temos para com essa aula é compreender o processo de urbanização no território paranaense e também entender a hierarquia de cidades existentes no Paraná, tá ok? Para isso, nós lançamos uma pergunta já inicial para vocês. Como que se deu o processo de urbanização do território paranaense? Você saberia me explicar como aconteceu o processo de urbanização na sua cidade? No seu município, perdão? Como que se deu todo o processo de saída do campo para a cidade no município que você vive? Seja esse município que tenha 5 mil, 10 mil, 15 mil, um grande centro regional ou até uma metrópole paranaense. Então isso é muito importante e muito interessante a gente entender para que a gente possa, a partir daí, pensar questões sobre a urbanização existente no território paranaense e também conseguir entender como que se deu a formação e a origem dessas cidades, tá ok? Vamos lá. Então, a história do Paraná, ela começa principalmente com a criação da capitania de Paranaguá em 1660, que existiu até 1710, sendo incorporada aos territórios da capitania de São Vicente e de Santo Amaro, tá ok? Que formariam posteriormente a capitania de São Paulo. Com isso, essa imagem nos lustra principalmente a feira de artesanato do mercado existente em Paranaguá, como que se dava o processo de troca de produtos existentes aí no Paraná, tá ok? Então, com a proposta da criação da província do Paraná, foi aprovada em 2 de agosto de 1853, pela Lei 704, e sancionada pelo imperador Dom Pedro II em 29 de agosto de 1853. A instalação dessa província, ela deu-se em dezembro desse mesmo ano, junto com a posse de seu primeiro governador, Zacarias de Góes e Vasconcelos. Tá ok? Aí tem todo um processo histórico de formação e de formação do território paranaense que pertencia a quem? Pertencia ao estado de São Paulo no primeiro momento. Tá ok? Então, no dia 20 de dezembro de 1953, dá-se a emancipação política do estado do Paraná. E algumas outras questões que são importantes serem trabalhadas e discutidas aqui. Em 1940, havia apenas 50 municípios no estado, com predomínio principalmente dessa população rural, não só no Paraná, mas no Brasil como um todo, tendo em vista que o processo de urbanização no Paraná também é reflexo do processo de urbanização no Brasil, no território brasileiro. E em 1960, com a crise do café e o processo de urbanização simultâneo ao processo de mecanização da mão de obra no campo. Outras questões aqui são importantes e necessárias trazerem à tona, que principalmente a partir de 1990, com a implementação de um setor industrial, principalmente em Curitiba e região metropolitana, o desenvolvimento econômico do Estado passa-se também principalmente para a questão de indústrias automobilísticas, que vão trazendo uma maior concentração de pessoas, principalmente para as regiões mais populosas, como a região metropolitana de Curitiba e um aglomerado no norte do Paraná, capitaneado por Londrina e capitaneado por Maringá também. Além disso, em todo esse processo de construção e organização do território paranaense, é importante deixar bem claro também que o ciclo do ouro, a questão do caminho do Viamão, onde tropas de muares faziam com que esses povoados fossem crescendo e se desenvolvendo, também ajudou a criar uma grande quantidade de cidades fruto do tropeirismo no território paranaense. Além da questão desse caminho de Viamão, as questões também no território paranaense
como, por exemplo, a erva mate, também ajudou e impulsionou o desenvolvimento e o processo de urbanização para com este estado no qual nós vivemos. Então veja, a questão do processo de urbanização, ela está realmente bem atrelada com o processo econômico existente nesse território. Tá ok? Aqui, para que a gente possa entender e compreender, nós temos algumas informações sobre o Paraná, dando da sua instalação em 19 de dezembro de 1853, através de Zacarias de Góes e Vasconcelos, primeiro governador do Paraná, com uma área de 199 mil quilômetros quadrados e uma população em 2010 de 10.444.000 pessoas. Obviamente, a capital é Curitiba, tá ok? Além disso, o que nós iremos centrar nesta aula, além do processo de urbanização, é importante também a gente pensar sobre a questão dessa divisão ou da regionalização existente no território paranaense e que por questões interessantes e importantes também refletem na questão da urbanização. Então, em 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE criou a chamada divisão, as chamadas regiões geográficas intermediárias e imediatas. Essa regionalização, ela vem em contraponto às micro-regiões geográficas e às mesorregiões geográficas criadas também em momento anterior a esta regionalização. Tendo em vista que o processo de região, que a região tem uma dinâmica dos processos de transformação que é ocorrido recentemente e também se dá operacionalizadamente a partir de elementos concretos, como a rede urbana, a classificação, a hierarquia dos centros urbanos, bem como a detecção dos fluxos de gestão, entre outros, que são capazes de distinguir espaços regionais em escalas adequadas. Então, essas regiões geográficas intermediárias e imediatas são o quê? São nada mais, nada menos do que aquelas regiões que têm uma proximidade geográfica e economicamente falando também. Então, questões relacionadas como a colonização, processo de ocupação, também auxiliam muito para que se possa organizar essas regiões geográficas intermediárias, as antigas mesorregiões, e as regiões geográficas imediatas, que dizem respeito às micro-regiões que estão bem mais próximas umas das outras. Ok? Então vamos lá. As regiões geográficas imediatas. A rede urbana, a forma como que se dá toda a centralidade da questão urbana, é o seu principal elemento de referência. O tamanho das cidades, a questão econômica, a questão do processo de colonização é muito importante para que se dê toda essa organização das regiões geográficas imediatas, tá ok? Então, centros urbanos próximos para satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como compras de bens de consumo duráveis e não duráveis, busca de trabalho, a procura por serviços de saúde, bem como também pela educação, tá? E a prestação de serviços públicos, ok? Isso são uma das características que nós podemos dizer para construir e que foi pensado para que se construísse essas regiões geográficas imediatas. Já as regiões geográficas intermediárias é uma escala intermediária entre a unidade da Federação Paraná e as regiões geográficas imediatas. São as antigas mesorregiões, as grandes regiões que têm características muito próximas umas das outras. Preferencialmente com a inclusão de metrópoles ou capitais regionais, desse estudo de redes e bem como da hierarquia urbana. Então, as regiões geográficas intermediárias, elas organizam todo o território, articulando as regiões geográficas imediatas, tá ok? Então, existe uma distinção. As regiões geográficas imediatas são aqueles municípios que estão bem mais próximos uns dos outros, já as regiões geográficas intermediárias é uma escala maior. Então, são municípios ou são regiões que apresentam um grau de desenvolvimento econômico maior do que aqueles que estão muito próximos ou muito limítrofes uns com os outros. Tá ok? Então, bora lá. Vamos ver aqui, as grandes regiões intermediárias, para a gente conseguir visualizar. Quais são elas? Divisão das regiões intermediárias paranaense conforme essas inter-relações econômicas existentes. Então, nós temos lá 6 grandes regiões geográficas intermediárias. Cascavel,
Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava e Curitiba. Essas são essas regiões intermediárias existentes aí em todo o território paranaense, tá ok? E aí nós temos as 29 regiões geográficas imediatas que estão mais próximas umas às outras dentro desta mesma regionalização, dentro desta mesma região intermediária, tá ok? Levando sempre em conta a questão econômica, quais são os tipos de produtos ou as produções que são muito próximas umas das outras, para que se possa ter esse grau de relação mesmo e de regiões imediatas umas às outras. Então, bora lá num quiz. Quais são os critérios utilizados para regionalizar o Paraná em regiões geográficas intermediárias e imediatas? A. São questões ambientais. B. Questões históricas. C. Questões econômicas ou econômicos. Ou D. Questões culturais. Então, pessoal, quais são esses critérios utilizados para dividir, para regionalizar o território paranaense em regiões geográficas intermediárias e imediatas? Parabéns para quem acertou, para quem respondeu a letra C. As questões econômicas são muito importantes para que a gente possa entender e compreender por que o território paranaense foi dividido em regiões geográficas intermediárias, aquelas grandes regiões, e as regiões geográficas imediatas, que são grupos de municípios mais próximos dentro desta mesma região intermediária, ok? Então, com relação a isso também, nós conseguimos ver aqui este mapa que mostra o processo de urbanização no estado do Paraná. É muito importante perceber que, devido a todo o processo econômico de desenvolvimento do território paranaense, percebe-se que a grande concentração de pessoas está na região metropolitana de Curitiba, capitaneado principalmente por Curitiba e uma gama de cidades próximas, né? E na região norte do Paraná, capitaneada principalmente por Londrina e por Maringá, também, na região norte do Paraná. Um outro foco de processo de desenvolvimento econômico existente no território paranaense se dá também, e o de urbano, se dá principalmente no oeste, com Cascavel e com Foz do Iguaçu. Tá ok? Então, essas são o grande foco do processo de urbanização, onde existem as maiores concentrações urbanas no território paranaense. Com isso, essa hierarquia dos centros urbanos, consegue-se, obviamente, perceber que a cidade
né, que Curitiba tem essa grande concentração, né, de uma metrópole que atende não só apenas o estado paranaense, mas como parcela também do território de Santa Catarina. E nós temos também a importância de Londrina, no norte paranaense, e de Maringá também, e Cascavel como um grande centro ao lado também de Ponta Grossa, que apresenta uma grande centralidade no que diz respeito à quantidade de informação, tecnologia e desenvolvimento que existe no território paranaense. Além dessa questão, é importante dizer que com esse desenvolvimento econômico e principalmente com esse processo de urbanização no território paranaense, que apresenta 85% da população vivendo nas cidades, é importante também falar sobre as regiões metropolitanas existentes. Região metropolitana é um aglomerado formado por uma cidade muito desenvolvida economicamente e por outras cidades próximas que apresentam um grande desenvolvimento também. E no território paranaense a gente consegue perceber que existem Curitiba como grande foco do processo de urbanização e de formação dessa região metropolitana capitaneada por 29 municípios, mas também existem outras regiões metropolitanas no território paranaense que auxiliam no processo de desenvolvimento econômico e social dessas regiões que estão próximas e que não apresentam um grau de desenvolvimento tecnológico tão grande. Por isso, no território paranaense nós temos Londrina como uma região metropolitana, Maringá como uma outra região metropolitana, recentemente, não tão recente, mas Toledo, Cascavel, Umuarama e Apucarana também estão num grau de regiões metropolitanas, tendo em vista que as regiões metropolitanas são criadas pelo poder estadual, né, que organiza nesse território ou nesse estado a organização dessas regiões metropolitanas. Então, tudo neste mapa que está em vermelho que está em análise. Então, ainda existe análise para a tentativa de criar uma região metropolitana em Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Pato Branco, União da Vitória, Cornélio Procópio, Paranavaí e Cianorte. Todos esses pontos que estão pretos são as regiões metropolitanas já existentes e que o professor já falou, como Curitiba, Apucarana, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Umuarama, Toledo e Cascavel. É muito importante pensar e discutir se realmente essas regiões metropolitanas ela têm uma questão espacial por trás disso tudo ou é apenas uma questão de organização e de institucionalização desses municípios para conseguir arrecadar dividendos, né, ou receitas para os municípios pertencentes a essas regiões metropolitanas. Então aí a gente faz uma pergunta para que vocês possam discutir e conversar com seus estudantes ou entre vocês mesmos. Será que todas essas regiões metropolitanas existentes no Paraná, elas são realmente metropolitanas? Qual que é a importância? Quais os aspectos positivos e os aspectos negativos da criação de regiões metropolitanas? Seja no Paraná, seja no Brasil. Tá ok? Então agora vamos para mais um exercício. Escreva com suas palavras sobre o processo de urbanização no território paranaense, pessoal.
E pessoal, vamos lá para a resposta do exercício sobre a questão do processo de urbanização no território paranaense? Então, olha lá. A crescente urbanização no estado do Paraná, ele está associado ao processo de modernização e de reordenamento da base produtiva. Uma base agropecuária que foi indo principalmente para essa base relacionada à questão do setor terciário, né? Como consequente arranjo espacial, tem-se a oposição de áreas dinâmicas, com alta densidade de ocupação e atividades, como principalmente a questão de Curitiba, o norte do Paraná, capitaneado principalmente por Londrina e Maringá, a questão do oeste, capitaneado por Foz do Iguaçu e por Cascavel, e também Ponta Grossa, nos Campos Gerais, tá ok? Incluindo os principais centros urbanos e os seus municípios de entorno, e áreas de esvaziamento que são caracterizadas por esses fluxos emigratórios. O que são esses fluxos emigratórios? Quantidade de pessoas que saem dessas suas regiões, como, por exemplo, o Norte Velho, do Paraná, e outros municípios localizados principalmente na região central, como Pitanga, e municípios ali próximos também, tá ok? Então, nesta aula, aprendemos sobre o processo de urbanização no território paranaense.